sido o centro da sua vida. Escute. Tu és o centro da minha Escute isso. vida, és a razão da minha alegria. Eu quero tirar. Muitas das vezes temos desviado o nosso olhar. E falando em nosso sofrimento, em nossas mágoas, em nossas tristezas. Mas escute isso. Tu és o centro, Quem tem sido o centro da tua vida? és a razão. Jesus, Ele ressuscitou. Quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro. Para finalizar o ministério, Tu és o centro. Tu és o centro. Isso é o ministério. Vamos viver essa experiência. Jesus tem que ser o centro. Ele quer restaurar nossas vidas. Da minha vida. O ministério pode continuar à medida. Olha aqui para mim. Eu não sei qual a via sacra que você tem vivido. Eu não sei o tamanho da luta e a batalha que você tem passado na sua casa. Mas eu quero te dizer que desta noite é o divisor de águas. E você não vai sair deste grupo de oração da mesma forma que entrou. Porque Jesus, Ele passou a ser o centro definitivamente das nossas vidas. Se você acredita nisso, aplauda. Aplauda Jesus. Aplauda, 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 aplauda o ressuscitado. O tema para nós nesta noite: Jesus é o centro. É a certeza que Jesus, Ele tem que ser o centro de nossas vidas. E nós vamos embasar esta pregação em cima de uma passagem muito conhecida, mas muitas das vezes temos esquecido o que ela refere-se a nós. Pegue a tua palavra comigo, a carta de São Paulo aos Filipenses, no seu capítulo 4, e nós vamos meditar apenas o versículo 13, muito conhecido por nós. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Aquele que tiver com a tradução Ave Maria, que tiver encontrado a página, que possa proclamar em alta voz a página, por gentileza. 1506. Fala mais uma vez que eu não ouvi. 1506. 1507 na tradução Ave Maria. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Acharam? 1513 na tradução Ave Maria. É isso? 507. 1507. Filipenses capítulo 4, apenas o versículo 13. Acharam? Você só diga achei, é isso aí, que alegria. E diz assim no versículo 13: Paulo exortando os filipos: tudo posso naquele que me conforta. Tudo posso naquele que me Conforta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que você possa aplaudir a santa e poderosa palavra. Amados, quando nós pegamos este versículo, a qual Paulo ele exorta os filipenses, muitas das vezes fica uma frase solta. Mas Paulo ele exortava os filipenses por quê? Os filipenses estavam passando por uma luta tremenda, uma batalha tremenda, interna e exteriormente. Para esse tempo, os filipenses estavam sendo perseguidos. Muitos deles se encontravam tristes, magoados, esfriando na fé, e muitos daqueles que tinham abraçado a fé estavam desistindo e saindo. Então, São Paulo ele diz em Filipenses capítulo 4, versículo 4: alegrai-vos no Senhor, repito, alegrai-vos. Ele queria transmitir alegria para este povo. Veja que Paulo, ao exortar, dizendo que tudo posso naquele que me fortalece,
em palavras, querendo exortar em palavras, mas ele estava vivendo na pele. Esta carta de Filipenses, a carta de Colossenses e a carta de Efésios são conhecidas como cartas do cativeiro. Paulo se encontrava preso. Paulo, ele estava sofrendo. Ele foi humilhado, chicoteado. E diante de tudo isso, Paulo ainda diz: alegrai-vos no Senhor, repito, alegrai-vos. Paulo, ele queria transmitir algo tremendo ao coração deste povo, dessa comunidade. E lá no capítulo 2, não precisa abrir, no versículo 5, 6 em diante, diz assim: sendo ele, Jesus, de condição humana, divina, não se prevaleceu de sua igualdade, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, ele humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte de cruz. E ele começa a revelar àquele povo Jesus Cristo na cruz em seu sofrimento. Mas aí nós começamos a entender que Paulo, ele queria transmitir a alegria, porque o olhar dele não estava no sofrimento dele, não estava no cativeiro dele, o olhar dele não estava nos problemas, nas mágoas, nas mazelas. Não, Paulo, ele revela dizendo: não é a minha penúria que me faz falar, eu aprendi a contentar-me com o que tenho, sei viver na penúria e sei também a viver na abundância. Acostumei-me a todas as vicissitudes, a ter fartura e a passar fome, a ter abundância e a padecer necessidade. E aí ele se revela. Ele revela aonde está o olhar dele. Quem era o centro da vida de Paulo? Não são as dificuldades, os problemas, mas o centro da vida de Paulo é Jesus Cristo. E ele revela dizendo: porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Pode aplaudir o Senhor. Paulo está tentando transmitir a eles, a essa comunidade, que diante de tudo que ele estava passando, ele passava porque Jesus era o centro da vida dele. Ele queria revelar, ele queria motivar essa comunidade, que diante de tudo que estava passando, não era o problema, não era a perseguição que era o centro dele, mas Jesus Cristo. E diante de tudo isso, Jesus se revela ressuscitado, quando Paulo lhe diz: por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe otorgou um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e que toda língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor. Paulo tentava transmitir a esta comunidade que Jesus era o centro, que não eram os problemas, não eram as dificuldades, mas Jesus Cristo. E eu quero atualizar essa poderosa palavra para nós. Amados, o que tem acontecido com nós, Igreja Católica, o que tem acontecido com os grupos de orações, que não tem acontecido tantas curas, milagres, libertações, verdadeiras conversões. Jesus deixou de ser um poderoso? Não. É que nós deixamos de olhar Jesus e deixar Ele ser o centro de nossas vidas. Ai, Eduardo, você não sabe o que tem passado lá em casa. O meu esposo está numa condição de bebedeira. O meu filho se encontra nas drogas. Eu estou dessa forma. Muitas das vezes eu não tenho mais nem forma de orar. Por quê? Eu não vejo mudança. Eu tenho desistido até mesmo de comungar e estar na Santa Missa. O que tem acontecido? Nós temos sido seduzidos pelas coisas do mundo e deixado as coisas do mundo ser o centro de nossas vidas. E o catecismo, ele revela isso para nós, dizendo o quê? Que nós lutamos contra 3 pessoas: nós mesmos, com os nossos desejos carnais, contra o mundo
as seduções do mundo e contra o encardido. Entendemos lutar com as nossas forças, achando que nós vamos ser fortes ao combater qualquer uma dessas três pessoas. Amado, nós não temos força, somos frágeis. É por isso que Jesus ele tem que ser o centro de nossas vidas. É ali que nós vamos encontrar a força. Veja que nessa quaresma, muitos voltaram à igreja, mas muitos voltaram também para o mundo. Vieram à Santa Missa, assistiram a missa e voltaram para o mundo. O que tem acontecido? Jesus só é o centro da vida no dia da ressurreição, na missa da Páscoa. Amados, o que tem acontecido? O Senhor está gritando para o mundo, e nós vivemos tempos difíceis. E São Paulo, como profeta, ele disse de uma forma maravilhosa: nos finais dos tempos, muito e não constatará a fé. O mundo não tem mais fé, não acredita mais em Jesus. E é por isso que está da forma que se encontra: guerras. São pais matando filhos, filhos matando pais. Sabe por quê? Porque não existe mais Jesus no centro. Porque quando existe Jesus no centro, o amor prevalece, o perdão prevalece. Estar diante do Senhor muda toda a estrutura da família. Quer ter uma família nova? Jesus tem que ser o centro. Ele tem que ocupar o primeiro lugar definitivamente em nossas vidas. Nós tivemos uma notícia triste. O Papa Francisco se foi. Muitas das vezes pensamos que é uma notícia triste, mas não, é uma notícia que alegra o nosso coração, porque ele voltou ao Pai. E nós, como cristãos, devemos ter isso em nosso coração. A luta, a batalha, mas o maior vencimento é no céu. Eu me lembro muito bem, há muitos anos atrás, há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, tinha um rapaz que frequentava o nosso grupo de oração. O nome dele era Robson. E ele estava com câncer pela segunda vez. E o câncer estava no cérebro. Toda segunda-feira ele se encontrava no grupo de oração. Magro, abatido, mas sorria. E ele ficou internado. E nós visitamos eles 1, 2, 3, 4. E ele sorria. E um belo dia ele mandou uma mensagem para Eliane, que estava coordenando o grupo de oração. Ele não tinha tempo para a alta. Os médicos falaram que ele não tinha mais condições de ter alta. E ao mandar essa mensagem, eu me lembro muito bem que ele dizia assim: a maior alegria da minha vida foi ter ido ao grupo de oração do Novo Caminho e conhecido Jesus. Porque até então eu só tinha ouvido falar de Jesus, mas agora eu conheço Jesus. E no meu sofrimento, todos os dias, Jesus se encontra ao meu lado me dando forças. Eu pensei no meu coração que ele seria curado. Mas uma bela noite nós tivemos a notícia que ele tinha vindo a óbito. Eu dobrei meu joelho e chorava, porque era uma pessoa muito especial. E Deus colocava em meu coração: meu filho, aquilo que eu coloquei em seu coração aconteceu. Ele foi curado, porque no céu não há livro como câncer. Pode aplaudir o Senhor. E vocês vão entender. Ele foi um dos maiores exemplos para mim enquanto pessoa. Sabe por quê? Jesus era o centro dele, não o sofrimento, não as dores, não as mágoas, não as lágrimas. Quando nós chegávamos na casa dele, ele mal conseguia se levantar de tanta dor, mas estava sorrindo, porque aquele que coloca Jesus no centro da vida pode estar despedaçado, mas o coração rejubilando de alegria, porque Jesus está no meio dele. Esta é a certeza daquele que deixa Jesus ser o centro da vida. Nós devemos ser Paulo como exemplo. Em seu sofrimento, diante das suas lutas, diante das batalhas, irmão, a Sagrada Escritura não fala o quanto Paulo sofreu.
para estar preso nesse momento. Ele relata por várias vezes aquilo que ele passou, o náufrago e tudo mais, mas ele não fala o que ele estava sofrendo. A única coisa que ele fala é: alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos. Como está sendo o meu coração, meu Senhor, diante das nossas lutas, diante da nossa batalha? O que tem passado, o que nós temos passado. Tem uma frase do Papa Francisco, no dia 9 de janeiro de 2016, que em uma homilia que mexeu muito comigo, para nós trazermos a realidade que Jesus ele tem que ser o centro das nossas vidas. E ele diz desta forma: Jesus é sempre o centro da vida, o único Salvador do mundo. Conhecer, adorar, seguir são as tarefas que garantem essa centralidade. Eu quero repetir novamente: Jesus é sempre o centro da vida, o único Salvador do mundo. Conhecê-lo, adorá-lo, seguir são as três tarefas que garantem a centralidade de Jesus. Você já conhece Jesus? Muitas das vezes nós estamos como este povo que já ouviu falar de Jesus. Como o próprio Robson falava, eu conhecia Jesus por falar. Mas muitas das vezes temos esquecido, para conhecer Jesus nós temos que ter uma vida de oração. Voltar à intimidade de oração. Não perder tempo com as coisas mundanas. Nós perdemos tempo com tudo, irmão, me desculpe falar. Mas existe uma frase de um santo da Igreja Católica que diz que todo tempo sem Deus é um tempo perdido. E quando nós voltamos a conhecer Jesus através de uma oração, Deus começa a se revelar a nós. Quando nós dobramos o nosso joelho, seja lá diante da sua cabeceira da cama, seja diante do sacrário, Deus começa a te dar forças, a gerar em nosso coração a força. E muitas das vezes, diante do sofrimento, nós não sabemos de onde vem essa força. Eu quero te apresentar Jesus de Nazaré. É Ele que está gerando a força. E é isso que o Papa Francisco tentava transmitir para nós. Para mim, Eduardo, eu vejo o Papa Francisco como peregrino da alegria, porque ele estava sempre alegre, feliz. E ele diz que o segundo ato é adorar o Senhor. Nós temos adorado o Senhor, buscado viver essa adoração. A adoração, irmão, santifica a nossa vida. A adoração purifica a nossa alma. A adoração eleva a nossa fé. E ele fala: e seguir a Jesus. Seguir a Jesus, irmãos, quer dizer que nós vamos passar por lutas. Nós vamos passar pelo Calvário. Nós vamos passar pelas dificuldades. Nós vamos passar pelas lutas. Não há garantia a abraçar a Cristo e ficar sem a cruz. Todos nós devemos ter isso. Ao abraçar Jesus Cristo, abraçamos também a cruz. E esta cruz, muitas das vezes, irmãos, são pesadas. Mas Jesus está forte e firme conosco, porque a centralidade é Ele. É Ele o centro de nossas vidas. O Papa Francisco, durante esses 6 meses, 7 meses, em seu sofrimento, ele estava rastejando, mas se encontrava diante do povo, com alegria na alma de servir a Deus. Como nós, enquanto cristãos, Igreja Católica Apostólica Romana, não tem Jesus Cristo como centro das nossas vidas. O maior exemplo, o Papa Francisco se doou, se entregou e foi até a morte, mas não negou Jesus a nenhum momento, porque Jesus fazia parte da alma, do coração dele. E nós, muitas das vezes, começamos a passar batalhas, lutas. Eu não vou para o grupo de oração. Vou sair porque o grupo de oração é muito peso, é muita dificuldade. Eu não vou para a Santa Missa porque eu estou passando por batalha, eu não estou tendo força.
Irmãos, uma irmã de um grupo de oração, uma série, chegou em mim e falou, eu estava até conversando com o Mateus sobre isso. A irmã chegou até mim e falou: Eduardo, eu não sei o que faço. Descobri que meu marido está me traindo. Nós desfizemos o casamento, ele saiu de casa. Não sei o que faço. Mas era aquela serva que ia ao grupo, mas saía, ia, faltava 5, 10 grupos. A Santa Missa ia uma semana, faltava. E Deus colocou no meu coração: autoridade, proclame que eu quero ser o centro da vida dessa mulher. Eu falei para ela assim: quanto mais você se entregar a Jesus, mais Ele vai se revelar. Quanto mais você servir a Deus, mais Ele vai gerar força. E em nome de Jesus, se você se consumir, você pode ter certeza, o seu marido vai voltar, pedir perdão, e você vai exterminar isso. Eduardo, eu estou cheio de dores. Deixe Jesus ser o centro da tua vida, e você não vai sentir mais isso. Eu passei o áudio para o Mateus, onde ela estava testemunhando. Hoje ela testemunhou. Sabe o que ela disse para mim? Eduardo, bem que você disse que o meu marido ia voltar, e ele voltou. Ele voltou e pediu perdão, e falou para mim que iria mudar. Minhas dores cessaram. Eu não sinto mais dor. Sabe por quê, irmãos? Quando Jesus ele passa a ser o centro da vida, tudo muda. É aquele que transforma a água em vinho. É Jesus de Nazaré, o centro de nossas vidas. Aplauda Jesus. Aplauda! Aplauda, aplauda Jesus. Quando Jesus ele se torna o centro de nossas vidas, irmão, esse extraordinário começa a acontecer. Nós saímos daquilo que é natural e vivemos o sobrenatural de Deus. Nós saímos daquilo que é ordinário para viver o extraordinário do Senhor. Jesus ele nos impulsiona a ter fé e a acreditar nos seus milagres. Ao proclamar o nome de Jesus dentro da minha casa, o inimigo ele bate retirada. E é isso que eu, quanto cristão, tenho que ter a certeza que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, que Jesus Cristo é o centro das nossas vidas. Nós vivemos a Páscoa domingo, mas a Páscoa, irmão, é todos os dias. Todos os dias Jesus ele está vivo, ressuscitado, para acolher a cada um de nós. Ele é o centro definitivamente da minha vida, da minha família, do meu trabalho, da minha história. Eu tenho que proclamar isso dentro de minha vida. Porque ao proclamar, amado, você pode ter certeza que Jesus vai se fazer presente e vai mudar a estrutura. Eduardo, não tenho forças para ir lá me confessar, não tenho forças para ir à igreja, não tenho forças para renunciar ao pecado, amado, porque você não colocou Jesus ainda no centro da sua vida. Porque quando colocar Jesus no centro da tua vida, você vai ser um guerreiro. Deus vai te dar forças para combater o pecado. Deus vai te erguer, vai te dar forças para ir ao confessionário. Você vai viver a plenitude de Jesus Cristo na tua vida. Você vai proclamar o Senhor na sua família. E você vai proclamar e ver a glória de Deus na tua história. Amados, muitos aqui já conhecem a história da minha vida. E eu posso te dizer com toda a certeza do mundo que quando você entrega a sua vida a Jesus e Ele se torna o centro da tua vida, Ele muda. Eu fui usuário de cocaína durante 15 anos, 20 anos. Eu vivi o ateísmo. Eu não acreditava em Deus. Mas dentro de um grupo de oração do caminho, a viver a experiência do batismo no Espírito Santo. Há 15 anos eu não sei viver sem proclamar o Senhor de Jesus na minha vida e na minha família. Pode aplaudir. Pode aplaudir a Jesus, amado. Ele te trouxe aqui para mudar a tua vida. São Paulo. Ai, que frio. Diz: Eu tô ruim, viu, graças a Deus. não é minha penúria que me faz falar. Eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei viver na penúria e sei também viver na abundância. Estou acostumado a todas as vicissitudes, a ter fartura e a passar fome.
a ter abundância e a padecer necessidade, porque tudo posso naquele que me fortalece. Jesus Cristo é o centro de nossas vidas. Sem Jesus Cristo eu não sou nada. Eu não sei viver sem Ele. Eu não consigo respirar sem Jesus. Ele se tornou em mim tudo. Não é minha família, não é minha esposa, não são os meus filhos. Nada neste mundo me segura. Somente Jesus Cristo. Ele é o centro. Ele é o primeiro da minha vida. E a partir de hoje, faça essa escolha. Jesus, Ele é o tudo. Feche os teus olhos. Deixa a palavra do Senhor adentrar no nosso coração. Esta fé que Deus coloca em meu coração, que tinha uma pessoa que tinha uma fé, estava capengando, estava orando por um ente querido, mas não havia mudanças. E a partir desta noite, Jesus restaura a tua fé. E diante da tua batalha, você verás a glória do Senhor. Jesus, Ele quero te louvar, te engrandecer e E aqui eu quero ser um profeta nesta noite sobre a família de todos que aqui se encontram. Pode continuar baixinho a música, pode continuar. Eu não sei, mas Deus me trouxe aqui para proclamar sobre a vida e a família de cada um que aqui se encontra. Hoje, Jesus liberta corações cativos das drogas, das bebedeiras. Aquele esposo que se encontrava distante de Deus. Em nome de Jesus eu proclamo a libertação deste marido, deste esposo. Em nome de Jesus, a maior manifestação da glória está aqui. Jesus Cristo, Ele está libertando a muitas famílias. Pessoas que estavam sendo manipuladas pelo ocultismo. E a partir de hoje, corrente sendo quebrada em nome de Jesus. Ele, Jesus é o centro. Ele é o centro. Ele é o centro. Ele é o centro de nossas vidas. Isso é ministério. Vamos ministério. Vai ficando de pé. Jesus ressuscitou. Ele é o centro de nossas vidas. Essa razão. Ó Deus, tu és a razão de nossas vidas, Senhor. não quero tirar
totalmente embriagado e drogado. Um tio meu encontrou-me daquela forma. E meu tio disse para mim: Eduardo, você é a ovelha negra da família. Você não presta para nada. Você não vai chegar sequer aos 30 anos. Diante de todas as palavras, aquela eu guardei que eu não chegaria aos 30 anos. Por quê? Porque ele não conhecia o Nazareno. Porque quando eu completei os 30 anos, naquele dia, aquela palavra de maldição veio ao meu coração. E Deus, Jesus Cristo, Ele mudou aquela palavra de maldição para uma palavra de bênção. Porque naquele dia, aos 30 anos, eu morri para o mundo, para viver para Jesus Cristo e proclamar para todo mundo ouvir que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Vamos, ministério. Tu és o centro da minha vida. Jesus Cristo é o centro de nossas vidas. Cante essa verdade. Toma posse que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é vivo, Ele está vivo. Jesus Cristo está vivo. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Tu és. Confirmando essa palavra, essa pregação, o que está no centro da sua vida que tem impedido de Jesus tomar este lugar? Talvez as preocupações, as enfermidades, as dúvidas, as incertezas. Creia aqui agora, Jesus, sendo pregado nesta palavra, Ele está invadindo o seu interior com a sua permissão. Está expulsando tudo aquilo que te impedia de colocá-lo no centro. Você crê nisso, sim ou não? Sim. Diga: eu creio. Eu creio. Que Jesus é o centro da minha vida. Eu declaro. Eu autorizo. Eu permito que Jesus seja a centralidade das minhas escolhas, das minhas decisões, dos meus sentimentos. Mais difícil que pareça, que os outros não compreendam, não aceitem. Eu assumo. Jesus é o centro da minha vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.